Fui demitido após 15 anos, e no dia seguinte, os clientes começaram a sair. Eu trabalhei na mesma empresa por 15 anos. 15. Tempo suficiente para ver colegas entrarem e saírem, gerentes serem promovidos e depois desaparecerem, setores inteiros serem criados e fechados poucos meses depois. Tempo suficiente para conhecer praticamente todos os clientes mais antigos pelo nome, e alguns até pelo tipo de café que pediam quando vinham fechar contrato presencialmente. Meu nome é Rafael Montenegro, e até 2 semanas atrás, eu era supervisor de relacionamento da Vértice Logística, uma empresa de médio porte localizada em Campinas, no interior de São Paulo. Nada muito glamuroso. A gente não era uma multinacional. Não aparecia em ranking de melhores empresas para trabalhar. Mas era estável. Tinha contratos sólidos com redes de varejo regionais, algumas indústrias e até 2 hospitais particulares que dependiam da gente para manter o fluxo de equipamentos funcionando entre cidades. E, durante muito tempo, funcionou. Eu entrei lá aos 24 anos, recém-formado, sem conhecer absolutamente ninguém. Comecei no atendimento ao cliente, atendendo ligação atrás de ligação de gente irritada porque o caminhão atrasou, porque a carga chegou com avaria, porque o motorista errou a doca de descarga. Eu era o cara que pedia desculpa. Sempre. Com o tempo, fui aprendendo como as coisas realmente funcionavam. Quem resolvia os problemas, e quem só fingia resolver. Quem tinha autonomia, e quem precisava pedir autorização até para trocar a cor de uma planilha. Fui promovido depois de 3 anos. Depois de 7, virei líder de equipe. Com 12, supervisor. E foi aí que as coisas começaram a mudar. A diretoria anunciou que a empresa estava passando por um processo de modernização. Palavras bonitas começaram a aparecer nos e-mails internos: reestruturação, otimização, integração digital, redução de redundâncias operacionais. Ninguém sabia exatamente o que aquilo significava. Mas todo mundo sabia que nunca era coisa boa. 2 meses depois, o antigo diretor comercial pediu demissão, oficialmente, por motivos pessoais. Na prática, ninguém acreditou. Ele estava lá há mais de 20 anos. Conhecia a carteira de clientes como se fosse uma agenda de telefone da família. 1 semana depois, anunciaram o substituto. Marcelo Antunes. Veio de São Paulo capital. Terno sempre impecável. Sotaque carregado de quem passou a vida inteira em salas com ar-condicionado e café gourmet. Na primeira reunião com os supervisores, ele falou por quase 1 hora sobre métricas, performance, eficiência e a necessidade de renovar o perfil de relacionamento com o cliente. Eu lembro exatamente de uma frase que ele disse: relacionamento não paga boleto. Resultado, sim. Na época, alguns colegas até concordaram. Eu não. Porque eu sabia, melhor do que qualquer planilha, que boa parte dos contratos que a Vértice ainda mantinha não existia por causa do preço, mas por causa da confiança. Confiança que demorou anos para ser construída. Confiança que não aparecia em gráfico. Nas semanas seguintes, Marcelo começou a implementar mudanças. Primeiro, pequenas. Ajustes em processos internos. Novos relatórios. Reuniões semanais de performance que antes eram mensais. Depois, vieram as substituições. 2 analistas com mais de 10 anos de casa foram realocados, o que, na prática, significou que aceitaram acordos e saíram quietos. Um coordenador pediu desligamento voluntário depois que perdeu metade da equipe. E, de repente, começaram a contratar gente nova. Mais jovem. Mais alinhada com a nova visão estratégica. Foi numa terça-feira de manhã que eu recebi o e-mail pedindo para comparecer à sala do diretor às 14 horas. Sem assunto. Sem explicação. Só: Rafael, preciso conversar com você hoje à tarde. Marcelo. Eu passei o resto do dia tentando me convencer de que era só mais uma reunião sobre metas. Mas, no fundo, eu já sabia. Às 13h58, eu estava sentado na cadeira em frente à mesa dele. Às 14h07, eu não tinha mais emprego. A primeira coisa que eu reparei foi que o pessoal do RH já estava lá dentro.
Isso nunca é um bom sinal. A gerente de recursos humanos, Patrícia, estava sentada ao lado do Marcelo, com o notebook aberto e uma pasta azul apoiada na mesa. Eu já tinha visto aquela pasta antes, normalmente nas mãos de alguém que estava prestes a sair da empresa. Marcelo apontou para a cadeira. Pode sentar, Rafael. Eu sentei. Ele não perdeu tempo. Eu vou ser direto com você. A empresa está passando por uma reestruturação estratégica e algumas posições estão sendo revistas. Infelizmente, a sua função, do jeito que ela existe hoje, deixa de fazer sentido dentro do novo modelo operacional. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos. 15 anos. Resumidos em uma frase que parecia ter sido copiada de um manual. Como assim deixa de fazer sentido? Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, como se estivesse se preparando para explicar matemática básica. O mercado mudou. O perfil do cliente mudou. Hoje, precisamos de um relacionamento mais orientado a dados, menos pessoal. Menos pessoal. Eu quase ri. Porque praticamente todos os contratos grandes que a Vértice ainda mantinha existiam justamente por causa do relacionamento pessoal. Gente que ligava direto no meu celular quando dava problema. Gente que pedia para falar comigo antes de renovar contrato. Gente que confiava. Então vocês estão eliminando a área de relacionamento? Marcelo balançou a cabeça. Não. Estamos reformulando. Foi aí que a Patrícia finalmente falou. O cargo de supervisor de relacionamento será substituído por um analista de performance de contas estratégicas. Eu demorei 2 segundos para entender. Vocês já contrataram alguém, né? Silêncio. Marcelo desviou o olhar por um instante. Resposta suficiente. Quem? O nome dele é Daniel Ribeiro. Ele começa amanhã. Amanhã. Eu ainda nem tinha saído e o meu substituto já estava entrando. Entendi. A Patrícia puxou a pasta azul e virou na minha direção. Aqui está a proposta de desligamento. Estamos oferecendo o pacote completo conforme o seu tempo de casa, além de extensão do plano de saúde por 6 meses. Ela continuou falando. Eu parei de ouvir. Porque, naquele momento, só tinha uma coisa passando pela minha cabeça. Se eles realmente achavam que relacionamento não importava, então alguém ia perceber muito rápido o quanto importava. Marcelo voltou a falar. Rafael, isso não é pessoal. É uma decisão estratégica. Eu assenti. Claro. Assinei os papéis. Entreguei meu crachá. Voltei até minha mesa com aquela sensação estranha de que todo mundo estava olhando, mesmo que ninguém realmente estivesse. Peguei minhas coisas. Uma caneca. Um porta-retrato. 2 cadernos. E o celular corporativo. Quando eu cheguei na portaria, o segurança pediu. O telefone da empresa também, por favor. Eu entreguei. Saí do prédio às 14h42. 15 anos, e menos de 15 minutos para encerrar. Naquela noite, meu celular pessoal tocou às 19h13. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Alô? Rafael? Eu reconheci a voz na hora. Era o Sr. Cláudio, gerente de operações de uma das maiores redes de clínicas particulares que a Vértice atendia há quase uma década. Oi, Cláudio. Tudo bem? Mais ou menos. Eu tentei falar com você no telefone da empresa agora há pouco, mas disseram que você não trabalha mais lá, isso é sério. É sim. Fui desligado hoje. Silêncio do outro lado da linha. Tá explicado então. Explicado o quê? O Daniel me ligou agora à tarde. Meu substituto. No primeiro dia. E ó que houve. Outra pausa. Ele não fazia ideia de como funciona o nosso contrato. Eu acordei no dia seguinte com aquela sensação estranha de que era segunda-feira, mesmo sendo quinta. Por reflexo, peguei o celular e olhei o e-mail. Nada da empresa. Óbvio. Mas tinham 3 mensagens novas no WhatsApp. A primeira era do Sr. Cláudio. Rafael, bom dia. Você pode me ligar quando tiver um tempo? A segunda era da Juliana, da rede de laboratórios que eu tinha ajudado a trazer 2 anos antes. Você realmente saiu da Vértice? E a terceira? Eu precisei ler 2 vezes.
Era do Dr. Henrique, diretor financeiro de um dos maiores contratos que a gente tinha fechado no último trimestre. Rafael, preciso entender o que está acontecendo aí dentro. O rapaz novo que me ligou não soube responder absolutamente nada. Eu nem tinha tomado café ainda. Levantei, fui até a cozinha, coloquei água para ferver e fiquei olhando pro nada enquanto o celular vibrava de novo. Juliana. Ligando. Atendi. Oi, Ju. Rafael, me diz que você ainda está lá. Eu soltei um riso sem humor. Não estou. Silêncio. Então a gente tem um problema. Eu me encostei no balcão. Que tipo de problema? O tipo de problema que acontece quando alguém liga para renovar um contrato de 7 dígitos e não sabe nem qual foi a última alteração que a gente fez na cláusula de SLA. Daniel. Claro que era ele. Ele te ligou? Hoje cedo. Disse que agora ele é o responsável pela nossa conta. Ela respirou fundo e disse: Rafael, ele não sabia que a gente tinha um acordo de atendimento emergencial fora do horário comercial. Meu estômago revirou. Porque aquilo não estava nem no contrato formal. Era um ajuste que eu tinha negociado direto com o jurídico deles depois de uma crise no ano passado. E o que vocês fizeram? Por enquanto, nada. Mas o pessoal aqui já está questionando se vale a pena continuar. Às 10h17, meu celular tocou de novo. Número fixo. Atendi. Rafael falando. Aqui é a Márcia, da Unimed Regional. Mais uma. Oi, Márcia. Eu acabei de sair de uma reunião com o seu substituto. Ela claramente não gostou de dizer aquela palavra. Ele pediu pra gente revisar expectativas de relacionamento. Eu fechei os olhos. Essa frase só podia ter saído de um treinamento interno. O que isso significa? Ela soltou uma risada curta. Eu perguntei a mesma coisa. Pausa. Rafael, ele não sabia que você tinha acesso direto ao nosso comitê executivo. Porque eu tinha conquistado aquilo. Depois de 3 anos resolvendo o problema que nem era culpa nossa. Entendi. Olha, oficialmente, eu não posso dizer nada ainda. Oficialmente. Mas, se essa for a nova forma de atendimento, a gente vai abrir cotação com outros fornecedores. Abriu o jogo. Assim. Sem rodeios. Às 11h02, chegou o primeiro e-mail. Assunto. Solicitação de rescisão contratual. Empresa. Clínica São Gabriel. Às 11h09, outro. Encerramento de parceria. Laboratórios Vida Mais. Às 11h16. Revisão de prestador de serviços. Grupo MedPrime. Eu fiquei olhando a tela enquanto as notificações iam aparecendo uma atrás da outra. Como dominós caindo. E aí? Às 11h28. Meu celular tocou de novo. Dessa vez, eu nem precisei olhar para saber quem era. Marcelo. Deixei tocar. Parou. 5 segundos depois. Tocou de novo. Agora, eu sorri. Porque, pela primeira vez desde aquelas 13 palavras, o controle não estava mais com eles. O telefone tocou pela terceira vez em menos de 2 minutos. Era o Marcelo. Eu deixei tocar até cair. E então, veio a mensagem. Rafael, precisamos conversar. Me liga assim que possível. Assim que possível. Engraçado como, menos de 24 horas atrás, o tempo dele era imediato. E agora, o meu era assim que possível. Ignorei. Voltei para a tela do notebook, onde mais 2 e-mails tinham acabado de chegar. Mais 2 empresas pedindo. Reunião de alinhamento urgente. Revisão contratual. Atualização do responsável pela conta. Tradução. A gente não confia em quem ficou. Meu celular vibrou de novo. Agora era áudio. Respirei fundo antes de apertar o play. Rafael, aqui é o Marcelo. Olha, eu sei que as coisas foram meio abruptas ontem, mas a gente precisa alinhar alguns pontos importantes. Me liga, por favor. Abruptas. Foi assim que ele decidiu chamar 15 anos encerrados em 13 palavras. Deletei o áudio. Às 13h07, meu e-mail pessoal recebeu uma mensagem encaminhada pela Carla, do setor de compras da MedPrime. Assunto original.
Urgente, renovação de contrato Medprime. Remetente: Daniel. Meu substituto. Abri. Prezados. Conforme alinhado, estaremos revisando as condições comerciais vigentes para adequação à nova estratégia da Vertice Solutions. Nova estratégia. Continuei lendo. Acreditamos que há margem para ajustes nos níveis de serviço previamente acordados, especialmente no que diz respeito ao suporte prioritário fora do horário comercial. Eu quase ri. Porque aquilo era exatamente o que eu tinha prometido que nunca mudaria. Foi o que manteve aquele contrato vivo depois da crise de implantação no ano passado. Desci até o final do e-mail. Atenciosamente. Daniel Costa. Gerente de contas sênior. Ele já estava usando o meu antigo cargo. Nem 24 horas. O telefone tocou de novo. Era o Marcelo novamente. Dessa vez, atendi. Silêncio por meio segundo. Rafael. Finalmente. A voz dele estava tensa. Nada daquele tom confiante que ele usava nas reuniões trimestrais. O que você quer, Marcelo? Uma longa pausa se estendeu. Precisamos conversar sobre alguns desdobramentos. Desdobramentos. Tipo? Ele respirou fundo. Alguns clientes estão demonstrando preocupação com a sua saída. Alguns. Quantos? Silêncio. Marcelo. Vários. Quantos? Mais silêncio. 38. Eu me recostei na cadeira. Exatamente o número de e-mails que eu tinha contado. Entendi. A gente precisa que você venha aqui amanhã para fazer uma transição adequada. Eu demorei alguns segundos antes de responder. Transição? Sim. Passar o histórico das contas, alinhar expectativas, ajudar o Daniel a assumir. Eu interrompi. Você me demitiu ontem. Foi uma decisão estratégica. Com efeito imediato. Silêncio. Rafael, isso é pelo bem da empresa. Eu soltei uma risada curta. Você devia ter pensado nisso antes de me mandar embora por e-mail. A respiração dele ficou mais pesada do outro lado da linha. A gente pode discutir uma consultoria temporária. Agora sim. Chegamos onde ele queria. Consultoria? Sim. Algo emergencial. Até estabilizarmos a base de clientes. Estabilizar. Depois de 15 anos que eu passei construindo aquilo. E por quanto tempo você acha que isso levaria? Algumas semanas. Mentira. Ele sabia que não seriam semanas. E quanto você pretende pagar por isso? Outra pausa longa. Então podemos negociar. Eu olhei para a tela do notebook. Mais um e-mail tinha acabado de chegar. Assunto: cancelamento formal, Rede VitaCare. Voltei ao telefone. Não, Marcelo. Silêncio. Não o quê? Não estou interessado. Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que não é estratégico. É desesperado. Rafael, vamos com calma. Agora ele queria calma. Engraçado. A gente pode rever os termos da sua saída. Ah. Então agora existiam termos. Que termos, Marcelo? Pacote de retenção. Bônus de permanência. Podemos reverter a decisão. Reverter, sério isso. Menos de 36 horas depois. Você me demitiu com efeito imediato. Foi um erro de tempo. Erro de tempo. Como se tivesse sido uma reunião remarcada. E não 15 anos jogados fora com um clique. Os clientes estão reagindo de forma emocional. Eu quase ri de novo. Eles não estão reagindo emocionalmente, Marcelo. Eles estão reagindo racionalmente. Silêncio. Eles confiaram em mim porque eu sempre cumpri o que prometi. E você pode continuar cumprindo. Aqui. No lugar que me descartou como custo operacional. Você já ofereceu meu cargo para o Daniel? Ele hesitou. Foi uma formalidade interna. Ele já assinou o e-mail como gerente sênior para a Medprime. Silêncio absoluto. Eu consegui até imaginar ele fechando os olhos do outro lado da linha. Isso pode ser ajustado. Não precisa. Outra pausa. Dessa vez mais pesada. O que você quer, Rafael?
Finalmente. A pergunta certa. Olhei para a tela do notebook novamente. Mensagem da Apex Consultoria. Confirmando reunião amanhã às 12 horas. Proposta preliminar. Salário 2x mais participação societária. Mensagem do Elton. Se decidir abrir algo seu, entro como primeiro cliente. Respirei fundo. Eu não quero voltar. A respiração dele falhou por um segundo. Então pelo menos nos ajude na transição. Como? Documentação das contas. Históricos. Estratégias de retenção. Você teve 15 anos para documentar isso comigo lá dentro. Rafael. Agora você tem o Daniel. Dessa vez ele não respondeu. Porque nós dois sabíamos que Daniel não tinha ligação de confiança com a diretora da VitaCare. Que Daniel nunca ficou até 3 da manhã resolvendo a crise da MedPrime. Que Daniel não sabia que o CEO da Alvore tinha pavor de renegociação agressiva depois do contrato de 2019. Essas coisas não estavam em documentos nenhum. A gente pode pagar pela sua consultoria. Voltamos a isso. Quanto? Silêncio. Então Marcelo disse. O seu salário mensal, porém por semana. Eu pisquei. Ele estava em pânico mesmo. E por quanto tempo? Até estabilizarmos as contas. Ou seja, até eu consertar o estrago que ele causou. Não. Dessa vez, minha voz saiu sem hesitar. Sem dúvida. Sem raiva. Só decisão. Rafael, isso pode custar milhões para a empresa. Aliás, já está custando. Clique. Eu desliguei. Meu celular vibrou quase imediatamente. Mensagem da Lisa. O financeiro acabou de travar todos os novos projetos. Marcelo está em reunião com o jurídico há 1 hora. Olhei para o teto. Ontem, eu tinha sido descartado como uma despesa. Hoje, eu era a linha entre lucro e prejuízo. E amanhã, eu tinha almoço com a concorrência. O restaurante era o tipo de lugar que a gente só ia quando outra pessoa estava pagando. Vidro do chão ao teto. Mesa de madeira escura. Garçons que falavam baixo demais para você ter certeza se estavam perguntando algo ou só respirando perto de você. Cheguei 5 minutos antes. Pontualidade sempre foi o meu jeito de demonstrar respeito. Às 12 horas em ponto, Eduardo apareceu. Mesmo terno cinza de sempre. Mesmo sorriso tranquilo de quem nunca parece estar com pressa, mesmo quando está prestes a te contratar. Rafael. Eduardo. A gente se cumprimentou e sentou. Sem rodeios. Sem aquele teatro corporativo de como você está se sentindo nesse momento de transição. Ele foi direto. Você sabe por que eu te chamei? Imagino que sim. Metade da nossa equipe comercial está tentando descobrir como fazer seus antigos clientes não voltarem correndo para você. Eu levantei uma sobrancelha. Já estão voltando? Ele soltou um meio sorriso. 2 ligaram hoje cedo. Pediu água com gás. Nem abriu o cardápio. Vou ser honesto. A gente tentou tirar você da Horizon 3 vezes nos últimos 5 anos. Então não era impressão minha. Eu lembro. E você recusou todas. Eu acreditava na empresa. E agora? Pensei por meio segundo. Agora eu acredito em resultado. Ele assentiu. Como se fosse exatamente isso que ele queria ouvir. Então vamos falar de números. Abri um tablet. Virou a tela para mim. Salário. Era mais que o dobro. Bônus anual atrelado à carteira que eu trouxesse. Participação acionária depois de 18 meses. Autonomia total sobre a equipe de contas estratégicas. Cláusula de não interferência direta do board nas decisões comerciais. Ou seja, ninguém ia poder me tirar clientes porque queria sangue novo. Isso é agressivo. Isso é o custo de contratar alguém que já provou que consegue levar milhões junto se for embora. Ele não estava errado. E tem mais. Outro slide. Diretor de Relacionamento Estratégico. Título novo. Escopo novo. Influência real. Não só fechar contratos, mas decidir quais valiam a pena. Você começa quando quiser. Olhei para ele. E os clientes que já entraram em contato?
A gente não vai abordar ninguém ativamente. Uma longa pausa. Mas se eles vierem até você, a porta está aberta. Elegante. Legal. E devastador. Preciso de quanto tempo para responder? Quanto você quiser. Ele tomou um gole de água. Mas, sendo sincero, se inclinou um pouco para frente. Seu antigo chefe não está ligando 15 vezes por dia porque acha que você vai descansar. Toquei no celular. Notificação. Marcelo. De novo. Ignorei. Te dou uma resposta hoje à noite. Eduardo sorriu. Espero que sim. Quando saí do restaurante, meu celular vibrou outra vez. Mas dessa vez, não era Marcelo. Era Elton. Se você for montar algo seu, eu assino o contrato hoje. Fiquei parado na calçada. 2 opções. Voltar como funcionário. Ou nunca mais pedir permissão para ninguém. E pela primeira vez desde o e-mail, eu não estava pensando em sobrevivência. Eu estava pensando em escolha. Eu ainda estava na calçada quando o telefone começou a vibrar de novo. Elton. Respirei fundo antes de atender. Rafael? Oi, Elton. Vou ser direto. Você vai abrir algo seu? Sem rodeios. Do jeito que ele sempre foi. Ainda estou decidindo. Decide rápido. Olhei para o movimento da rua. Gente atravessando. Carros passando. O mundo seguindo como se minha vida não tivesse sido virada do avesso menos de 48 horas atrás. Por quê? Porque se você abrir, eu entro como cliente fundador. Meu coração deu um tranco. Elton. Não. Me escuta. A voz dele mudou. Menos comercial. Mais pessoal. Eu fiquei com a Horizon por sua causa. Não pela empresa. Você resolveu o problema às 3 da manhã. Você entrou em call no Natal quando nosso servidor caiu. Você ligou para o meu diretor financeiro no aniversário dele só para garantir que a renovação não virasse dor de cabeça. Eu não sabia o que dizer. Se você estiver do outro lado, eu vou junto. Silêncio. E não sou só eu. Lá vinha. Conversei com a Delaney hoje cedo. Claro que tinha. Ela disse que se você montar uma operação independente, ela transfere o contrato no primeiro dia. Meu estômago revirou. Delaney representava quase 18% da minha antiga carteira. Elton. E Sr. Papek também. Agora eu ri. O Papek odeia mudança. Ele odeia incompetência mais. Justo. Então aqui está minha proposta. Ouvi ele se ajeitando do outro lado da linha. Você abre a empresa. Eu assino um contrato anual mínimo já no primeiro mês. De quanto? Ele falou o número. Eu me encostei na parede mais próxima. Era alto. Alto o suficiente para pagar equipe. Infraestrutura. Escritório. Talvez até sobrar. E mais uma coisa, ele continuou. O quê? Se você não fizer isso, outra pessoa vai. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça mesmo depois que desligamos. Outra pessoa vai. Outra pessoa vai pegar esses clientes. Outra pessoa vai capitalizar em cima da confiança que eu construí por 15 anos. Outra pessoa vai transformar meu trabalho em lucro. Voltei para o carro meio no automático. Sentei no banco do motorista. Fiquei olhando para o volante como se ele fosse responder por mim. Funcionário de novo. Ou dono pela primeira vez. O telefone vibrou. Marcelo. 12ª chamada. Dessa vez. Eu atendi. Rafael. Graças a Deus. A voz dele estava diferente. Sem autoridade. Sem arrogância. Só urgência. Precisamos conversar. Sobre? Sobre você voltar. Fechei os olhos. Lá estava. Marcelo. A gente pode ajustar o pacote. Salário. Bônus. O que for necessário. Eu quase conseguia ver ele passando a mão no cabelo, andando de um lado pro outro na sala de reuniões. Os clientes estão saindo, Rafael. Eu sabia. A Delaney já pediu cancelamento. Essa eu também sabia. O Elton está em revisão. Eu definitivamente sabia. E o Papek não atende mais ninguém da equipe. Isso eu não sabia.
Mas não me surpreendeu. Foi um erro. Eu não esperava ouvir. A decisão de te desligar foi um erro. Silêncio. Olhei pela janela. Sol batendo nos prédios. Gente andando. Vida acontecendo. Me faz uma proposta por e-mail. Ele não hesitou. Faço agora. Desliguei. E pela primeira vez desde que tudo começou. A decisão estava nas minhas mãos. O e-mail chegou em menos de 10 minutos. Nem revisei na hora. Fiquei só olhando a notificação na tela do celular como se ela fosse desaparecer se eu não tocasse. Marcelo, proposta de retenção. 2 dias atrás eu era uma posição extinta. Agora eu era um ativo que precisava ser retido. Abri. Salário 40% maior do que eu tinha antes. Bônus de performance garantido por 12 meses. Título novo. Diretor Sênior de Contas Estratégicas. Equipe própria. Relatório direto ao CEO. Cláusula de permanência mínima de 2 anos. Claro. Eles queriam garantir que eu não fosse embora levando o resto junto. Rolei mais um pouco. Assinatura digital do Marcelo no final. Sem sentimos muito. Sem lamentamos a decisão. Só números. Como se dinheiro apagasse 15 anos sendo reduzidos a 13 palavras. Meu telefone vibrou. Mensagem dele. Conseguiu ver? Não respondi. Outra. Podemos conversar sobre qualquer ponto. Outra. Rafael, por favor. Eu ri sozinho dentro do carro. Por favor. Nunca tinha ouvido isso dele antes. Saí do estacionamento e dirigi até em casa no piloto automático. Subi. Larguei a chave na bancada. Abri o laptop. Coloquei a proposta dele lado a lado com a proposta do Eduardo. Meu celular vibrou de novo. Mas dessa vez, era Lisa. Você não vai acreditar. Franzi a testa. A sala de reuniões do 14º está cheia. CFO. Jurídico. Marcelo. 2 diretores do board. Estão tentando entender como parar a sangria. Meu peito apertou. Não de medo. De validação. O que estão dizendo? Respondi. Ela demorou alguns segundos. Depois. Que nunca deveriam ter deixado você sair. Fiquei olhando aquela frase. 15 anos tentando provar meu valor. E só quando eu fui embora. Eles entenderam. Outra coisa, Rafael. Eles sabem que você está falando com a Apex. Pisquei. Claro que sabiam. Empresas daquele tamanho não sobrevivem sem informação. Como? O Marcelo comentou sem querer. Suspirei. Erro número 2. O telefone tocou. Eduardo. Atendi. E então? Recebi uma contraproposta. Silêncio do outro lado. Imagino que sim. 40% acima do meu salário antigo. Ele não pareceu surpreso. Eles estão em pânico. Estão. Uma nova pausa. Isso muda algo? Olhei para a tela. 2 futuros. Um conhecido. Um completamente novo. Muda que agora eu sei exatamente quanto eles acham que eu valho. Respirei fundo. Depois que eu fui embora. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Quando você decide? Hoje à noite. Desliguei. Sentei no sofá. E pela primeira vez desde o e-mail. Eu não estava com raiva. Eu estava com poder. Eu não dormi naquela noite. Não por ansiedade. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma escolha de verdade. Durante 15 anos, todas as minhas decisões foram feitas dentro da Horizon. Aceitar aquele cliente difícil. Virar a noite naquele projeto impossível. Abrir mão de um feriado porque o prazo mudou. Ficar até mais tarde porque a empresa precisava. Sempre a empresa precisava. E agora? Era ela que precisava de mim. Mas eu já não precisava dela. Acordei cedo. Preparei café. Abri o laptop. E reli as 2 propostas mais uma vez. A da Apex era limpa. Objetiva. Sem promessas emocionais. Sem aquele discurso corporativo de somos uma família. Só. Aqui está o que você vale.
Aqui está o que oferecemos. Se quiser construir algo com a gente, venha. A da Horizon. Parecia uma tentativa desesperada de comprar tempo. Mais dinheiro. Mais título. Mais responsabilidade. Mas nenhuma palavra sobre o que tinham feito. Nenhum reconhecimento. Nenhum erramos. Peguei o telefone. Abri a mensagem do Marcelo. Podemos conversar sobre qualquer ponto. Digitei. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Respirei fundo. E liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Rafael, ainda bem que é você. Eu recebi a proposta. Silêncio. Ótimo, então você. Eu não vou aceitar. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Podemos ajustar os termos. Não são os termos. Então o que é? Olhei pela janela. O sol entrando pela sala. Um lugar onde eu nunca tinha estado em horário comercial em uma terça-feira. Marcelo, ontem eu era uma posição extinta. Ele não respondeu. 15 anos. E eu fui demitido por e-mail. Foi uma decisão estratégica. Foi uma decisão fácil. Silêncio. Porque eu sempre estive lá. Sempre disponível. Sempre resolvendo. Sempre ficando. Rafael. E só quando eu saí, vocês perceberam que os clientes não estavam com a Horizon. Eles estavam comigo. Nada. E agora vocês querem me pagar mais, para fazer exatamente o que eu já fazia. Mais uma pausa. O que você quer então? Pensei nisso. Não em dinheiro. Nem em título. Mas em algo que eu nunca tive lá dentro. Eu quero não precisar que vocês percebam isso só quando eu for embora. Ele soltou o ar do outro lado. Entendi. E, pela primeira vez desde que eu o conhecia, parecia que ele realmente tinha entendido. Boa sorte, Rafael. Obrigado. Desliguei. 3 semanas depois, eu estava sentado em uma nova sala de reuniões. Meu nome na porta. Minha equipe do outro lado da mesa. Planejando a entrada em um mercado que eu conhecia melhor do que qualquer um. Meu celular vibrou. Lisa. Acabaram de anunciar sua substituição. Sorri. Ele pediu demissão ontem. Pisquei. Disseram que não queria herdar uma conta em queda livre. Soltei uma risada baixa. Outra mensagem. E Rafael? A Horizon perdeu mais 2 contratos hoje. Encostei na cadeira. Não senti alegria. Nem vingança. Só encerramento. Meses depois, encontrei a dona Delaney em um evento. Ela me viu primeiro. Abriu um sorriso enorme. Eu sabia que você ia cair em pé. Eu não caí, respondi. Ela riu. Verdade. Você construiu outro chão. A Horizon continuou existindo. O Marcelo continuou lá. Eu finalmente entendi uma coisa que levei 15 anos para aprender. Lealdade é valiosa. Mas só quando é recíproca. Porque, no final, eles só entenderam meu valor no dia em que me perderam. E naquele momento, eu já tinha seguido em frente. Muito obrigado por ouvir a história até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e deixar seu comentário para eu saber o que vocês acharam dessa história do Reddit. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e até nossa próxima história.